Graça e paz, meus amados irmãos. As pessoas elas acham que terão salvação, mesmo vivendo uma vida totalmente oposta ao Evangelho. Eu quero deixar bem claro para você que não existe salvação sem santificação. E não existe a plena santificação sem a castidade. É um assunto complexo. Na verdade, é simples, mas difícil, complexo para se absorver o conceito, para se aceitar. Mas a realidade é só uma. Não existe salvação sem santificação. No céu não entra pecador. No céu só entra santo. No céu não entram pessoas entregues às suas paixões. Tem pessoas que pensam que só irão vencer a sua natureza pecaminosa após isso que é mortal ser revestido da imortalidade. Isso que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade. Veja bem, o que vai ser revestido da incorruptibilidade e da imortalidade é a matéria. Mas o seu entendimento e a sua alma, que é o seu homem interior que está revestido da matéria, do corpo físico, do corpo aparente, devem estar em santidade. Se a sua alma não for santa, você não será santo no seu corpo. E isso é consequência de uma mente corrompida, de uma mente que não absolveu, ou de um espírito, de uma formação espiritual deturpada. Por conta disso, o indivíduo, o homem interior, a alma, não se santifica e não subjuga a matéria, o corpo, e se entrega às paixões, aos desejos do corpo. E se perde. A palavra de Deus nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, ou seja, o seu entendimento, e alma, o homem interior, e corpo, o homem exterior, o veículo para a existência terrena, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que estar irrepreensível no meu pensamento, que é o meu espírito, o espírito do meu pensamento, do meu entendimento. Eu tenho que estar em santidade na minha alma e no meu corpo, fisicamente. Olha que interessante. Porque tem muitas pessoas que recebem o entendimento, mas a alma não se converte. Por quê? A pessoa recebe a informação, mas não se dispõe a vivê-la. Se entrega às paixões da natureza, da matéria, do corpo, da carne. E na verdade, o que Jesus veio salvar são as nossas almas. Porque a carne para nada se aproveita. Em João 6,63, Jesus Cristo disse: o Espírito é o que dá vida, ou o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então o que define a vida e a morte da minha alma é a condição espiritual em que ela se encontra. É o espírito que vai dar vida. A carne não tem proveito nenhum, porque a carne deve ser subjugada pela alma convertida, por aquela alma que absorveu os conceitos da renovação que sofreu no seu entendimento. Vou mostrar para você. Romanos capítulo 12. Olha só. Versículos de número 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então, é em vida que você tem que se sacrificar a Deus com o seu corpo, se abstendo de tudo aquilo que traz satisfação, de tudo aquilo que você fazia, tirando as necessidades básicas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto não tem horário. Nós cultuamos a Deus com nossa existência. Nós não vivemos mais como nos antigos preceitos ou como nos habituais preceitos que temos visto, onde os cultos têm dia e horário. Nós que nos convertemos pela palavra do Evangelho, pela palavra do poder de Deus, que sofremos a ressurreição espiritual, a renovação do nosso entendimento, nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque sabemos que este é o culto racional de quem raciocina, de quem pensa de forma espiritual. Então o meu culto, ele é existencial, ele não é um período, ele não tem data específica, ele não tem um horário próprio. É da hora que acordo à hora que durmo, e mesmo dormindo, enfrento as potestades espirituais das trevas, tenho experiências espirituais com o Senhor. É assim a vida de um verdadeiro servo de Deus, de alguém que entendeu a palavra de Deus. Agora olha o versículo 2. E não vos conformeis, ou não vivais no modelo, em conformidade com este mundo, mas transformai-vos, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando eu ouço e entendo o Evangelho, é formado em mim um outro espírito, uma nova maneira de pensar, ok? Tem um novo espírito, um novo entendimento regendo os meus pensamentos, que renova o meu modo de pensar, a forma como eu encaro a vida. E por meio disso, eu me transformo, eu me converto, eu me posiciono de forma diferente àquela em que as pessoas estavam costumeiramente habituadas, corriqueiramente habituadas no convívio comigo, e que eu estava vivendo, em que eu estava habituado. E essa transformação, ela é tremenda porque acontece um conflito interno. O meu entendimento, ele se divide em dois espíritos, um sendo formado pela palavra de Deus mediante a força do Espírito Santo de Deus, e outro que é formado pela vivência que eu tive carnal, habitando com os meus parentes, com os meus amigos, pelo mundo, aquilo que eu absorvi, tudo aquilo que formou minha personalidade, meu modo de pensar, temperamento, tudo isso entra em conflito com aquilo que Deus está colocando, que são os comportamentos, as posturas, o entendimento, a maneira de viver, os sentimentos, é tudo diferente, então entra em conflito, entra em choque. Eu tenho que me transformar pela renovação, por aquilo que eu tenho aprendido, por aquilo que o Evangelho dita, por aquilo que Deus ensina. Eu tenho que me transformar mediante a sua palavra. O verbo tem que se fazer carne em mim. Vocês estão entendendo? O verbo tem que se fazer carne em mim. A palavra tem que dominar o meu ser. A palavra tem que encarnar em mim. A palavra tem que dominar o meu corpo, a minha carne. A minha alma tem que se converter, ela ganha força, domínio sobre a matéria, sobre o corpo, sobre a carne, por conta do Evangelho. O Evangelho é que fortalece. Vocês estão entendendo? E o Espírito Santo, que está com e na palavra, ele vai me dando a fortaleza necessária, a direção, o controle. Mas é necessário que eu ande em Espírito. Então vamos lá, olha. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Do versículo 1 até o versículo de número 5. Olha que interessante. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, ou seja, por meio da pregação da palavra,
de que maneira convém andar, viver e agradar a Deus, assim andai, assim vivei. Para que continueis a progredir cada vez mais, ou seja, é um processo de aperfeiçoamento contínuo, para ou com a finalidade de alcançarmos a estatura de varões perfeitos, ok? 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos, que ordens vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Lembra o que nós lemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o quê? A nossa santificação. Aí ele vai dar a definição do que é a santificação. 2 pontos. Que vos abstenhais da fornicação, da relação sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, como aqueles que não são judeus ou que não têm um comportamento de crente, que não conhecem a Deus. Então nós não podemos mais nos portar como os demais, como aqueles que não conhecem a Deus. Nós devemos viver em santificação, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Sem santificação não há salvação. E quem promove a santificação é o Espírito por meio da palavra. A palavra tem que se fazer carne em nós, ela tem que dominar o nosso ser. Nós temos que nos transformar pela renovação que nós recebemos no entendimento por meio da palavra, daquilo que nós recebemos por parte dos apóstolos, por parte do Senhor Jesus, por parte dos profetas, dos homens de Deus que falaram a palavra de Deus. Porque nós temos, como nós lemos aqui mesmo em Tessalonicenses capítulo 5, no versículo de número 23, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então o propósito de Deus é nos santificar em tudo, corpo, alma e espírito, beleza? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, ou seja, a sua formação espiritual, ou o espírito do vosso entendimento, e alma, que é o homem interior, e corpo, que é o homem exterior, o homem material, o veículo para a existência terrena, pelo qual damos testemunho de conversão, pelo qual seremos julgados por meio daquilo que tivermos feito por meio dele, ok? Sejam plenamente conservados, olha, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos santifica e nós conservamos. Deus vem nos dar a palavra da santidade, ok? E nós temos que conservar aquele estado que Deus nos concede, por meio da pregação, por meio da palavra. É mais ou menos assim: quando nós nos entregamos a Deus e temos crido que Cristo serviu de sacrifício pelos pecados dantes cometidos, nesta santidade iremos ouvir a palavra que vai nos purificar, tirando os hábitos pecaminosos, mudando a nossa rotina. Por meio dela nós vamos nos transformar, porque ela renovou o nosso entendimento, e por meio desse renovo buscaremos a nossa conversão durante um longo período, mas todos os dias, recebendo a informação, somos por ela moldados, somos por ela santificados e devemos nela nos conservar, ou conservá-la. Conservar a santidade que recebemos por meio da pregação do Evangelho, pela palavra que da parte dos apóstolos nós temos recebido, que eles por sua vez receberam do Senhor, ok? E o Senhor por sua vez recebeu de Deus Pai. Então, se nós não buscarmos a santificação, não há salvação, porque a santificação ela serve para que tanto o espírito como a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Se eu não conservar a irrepreensão, a santidade, não há salvação. À medida daquilo que eu vou ouvindo, que o meu entendimento vai se renovando, eu devo buscar a minha transformação, a minha conversão. Porque eu serei julgado à medida daquilo que eu tenho recebido. Então não devo de modo nenhum
me acomodar a uma vida pecaminosa, me conformar com a vida do pecado. Eu não posso mais viver como as outras pessoas têm vivido. Ok? Eu tenho que dar testemunho de transformação. Eu tenho que dar testemunho de conversão. As pessoas têm que olhar para mim e me desconhecer, conhecer Jesus através da minha vida, do que falo, do que penso, de como me expresso, de como elas me veem. Eu sei que é difícil, alguns não aceitam, alguns não querem, alguns não acreditam em você, mas você tem que ser perseverante, você tem que permanecer. Independente do que vão dizer, independente do que vão pensar, independente se vão ou não dar credibilidade, o que importa é a sua consciência para com Deus. Se mantenha. Não seja uma pessoa julgadora, cobradora, não requeira dos outros aquilo que você está aprendendo ou vivendo agora. Cuide da sua vida, cuide da sua salvação. Para os outros o amor, para você o juízo. Sempre esteja se autoanalisando, se julgando. Ok? Até porque a palavra nos ensina que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Então se julgue. Presta atenção na vida que você tem levado, porque sem santificação não haverá, em hipótese alguma, salvação. Não existe salvação sem santificação, e não existe a plena santificação sem a castidade. Não existe. É uma ilusão. Ok? É uma ilusão. Nós não podemos viver movidos pelas paixões da nossa natureza. Não podemos mais viver carnalmente. Segundo a verdade, o apóstolo Pedro diz o seguinte. Olha só, 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1, do 1 ao 4. Perdão, do 1 ao 5, olha só. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne e no corpo, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que pensamento? Que aquele que padeceu na carne, aquele que morreu na carne, já cessou do seu pecado. Então esse é o pensamento que nós devemos ter. Que se eu morri para aquilo que eu era, eu não posso mais viver sujeito àquilo enquanto eu estava vivo. Vocês estão entendendo? Se eu morri para as paixões da natureza, se eu morri para a antiga vida, se eu morri para o antigo modo de pensar, eu não posso mais ressuscitar dessa maneira, eu não posso mais viver assim. Então ele diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou seja, que aquele que morreu para o que era, para a vida pecaminosa, não vive mais sujeito a ela. Para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus, a qual nós já descobrimos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que é a nossa santificação. Beleza? Porque é bastante que no tempo passado da vida, ou foi o suficiente que no tempo passado da vida, no nosso passado, antes de nos convertermos, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em depravação, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho, estes que não se converteram, acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando, falando mal de vós. Ou seja, eles não aceitam a sua conversão e começam a te perseguir, te caluniar. Ah, esse cara estava ontem fazendo isso, fazendo aquilo, e agora ele está aqui dando uma de santo, dando uma de convertido. Ah, quem ele pensa que é, acha que é melhor que a gente. É assim que eles vão fazer. Os quais hão de dar contas ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Os vivos, aqueles que ressuscitaram espiritualmente, que abandonaram o pecado. Os mortos, aqueles que continuam sujeitos às paixões da sua carne, que vivem mortos nos seus pecados.
ok? Em Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, aquilo que você recebe quando você peca, é a morte. Aquilo que Adão e Eva recebeu. Eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Então, o que o pecado traz para a pessoa é a morte, é a perca da salvação, a perca de uma vida para com Deus, de uma vida em comunhão com Deus, da salvação da sua alma, do seu homem interior. Muitos não aceitam, muitos vão criticar, muitos vão se levantar contra você, mas a palavra é uma só. Sem santificação é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem santidade, ninguém, de modo algum, agrada a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Agora olha que interessante, capítulo de número 9 de Hebreus aí. Versículos de número 26, 27 e 28. Doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Está falando de Jesus Cristo, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então ele aparecerá. Agora imagina, nós lemos lá em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então se você estiver em pecado, quando Jesus vier, ele não aparecerá para você. Vocês estão entendendo isso? Ele não vai aparecer para aqueles que vivem no pecado. Ele vai aparecer para aqueles que o esperam. Olha só. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam, aos que o esperam para a salvação. Então, se você espera Cristo para a salvação da sua alma, você tem que estar em santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele não vai aparecer para quem está em pecado. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Beleza? Quando diz que todo o olho o verá, realmente todas as pessoas vão ver ele vindo. Só que só os que por ele esperam é que vão vê-lo para a salvação. Então muitos o verão para juízo. Poucos o verão para a salvação. Os que o verem para juízo vão ter grande aflição. Mas os que o verem para a salvação terão conforto e paz, porque o têm esperado em santidade. Tanto é que, como nós lemos lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23, olha só. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele virá buscar aqueles que o esperam para a salvação. Para esses ele aparecerá como Salvador. Para os outros, como ajuizador, como condenador, como reprovador, como castigador. Literalmente isso. Mas para nós, os que o esperamos em santidade, ele aparecerá como conforto, como Salvador, para nos tirar daqui. Nós que temos aí recebido a palavra, que recebemos a santificação de Deus e temos
nos esforçado para conservar o espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Então, quando o indivíduo fala para você, olha, todos nós somos pecadores, isso é sinônimo de todos nós somos do diabo. Você sabia disso? Quando o indivíduo diz o seguinte, olha, todos nós somos pecadores, e você concorda com ele, é o mesmo de que você estivesse concordando em se amaldiçoar. Por exemplo, todos nós somos do diabo. Olha que coisa. Eu vou mostrar para você. 1 João capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, é do enganador. A palavra diabo significa enganador. Porque o diabo, o enganador, peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Lembra o que nós lemos lá em Hebreus? Vamos lá novamente, Hebreus capítulo 9. Versículo 26, 27 e 28. Presta atenção. Nós lemos aqui em 1 João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, ou por este motivo pelo qual o diabo peca desde o princípio, o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo são os pecados, aquilo que ele comete desde o princípio e que o homem, habitualmente dominado, induzido, influenciado por Satanás, acabou fazendo, ou seja, se tornando a imagem de Satanás. Agora presta bem atenção. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, o pecado. Beleza? Então olha só, Hebreus 9, 26. Mantém a linha de raciocínio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar, destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Beleza? Então Cristo se manifestou para destruir o pecado no sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo, ou seja, depois que o homem morre, ele recebe o julgamento por aquilo que tiver feito por intermédio do seu corpo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ou seja, não é mais para tirar pecado. Ele aparecerá aos que o esperam para a salvação. Então Cristo vai vir buscar aqueles que em vida deles, por meio de Deus, ele tirou os pecados, os santificou. Você está entendendo? Então a santidade ela tem que ser em vida. A sua natureza tem que ser subjugada em vida. Você tem que alcançar a irrepreensão em vida e conservar essa irrepreensão e conservar essa santidade. Santidade do espírito, que é o entendimento, a renovação que você sofre, ok? O espírito do seu entendimento. Conservar em santidade a sua alma, que é o homem interior, e o seu corpo, que é o homem exterior, o veículo existencial, a vestimenta da nossa roupa. O corpo, o homem material, o homem visível. Mas Jesus Cristo veio salvar a nossa alma, o homem interior, porque isso que é mortal terá que ser revestido da imortalidade, isso que é corruptível terá que ser revestido da incorruptibilidade, assim como aconteceu com Cristo. E para que isso aconteça é necessário que haja a fusão de um espírito com uma alma e um corpo conservados e irrepreensíveis. Essa fusão na vinda de Cristo vai fazer com que a santidade que você recebeu absorva a matéria, ou seja, a vida da sua alma, a santidade, a pureza, aquilo que é santo, que é puro, que foi absorvido pela sua alma, pela formação de um novo espírito, pela renovação do seu entendimento, é que vai fazer com que o corpo se funda à alma e ao espírito em santidade plena. Você alcança a estatura de varão perfeito, você alcança a estatura de Cristo. Ou seja, a matéria é revestida da imortalidade e da incorruptibilidade. Tremendo isso. Mas para isso é necessário que haja santidade. Sem santidade, isso é impossível. Isso é impossível. As pessoas pensam que
o corpo só deixará de pecar quando estiver com o Senhor. Não, o corpo sempre vai estar sujeito ao pecado enquanto estivermos aqui. Olha só. Desde que a sua alma não absorva e não se disponha à conversão pela renovação que ela sofreu no entendimento, no espírito do seu entendimento. Porque quando a alma se converte, ela subjuga a matéria, ela não se rende mais às paixões da matéria, ela santifica o corpo que um dia serviu para o pecado. Vocês estão entendendo isso? Gálatas capítulo de número 5. Gálatas capítulo de número 5. Versículos de número 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, ou seja, vivei em espírito, e não cumprireis ou não satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne, ela cobiça, combate ou disputa contra o espírito. O espírito cobiça, combate, disputa contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, se você está sendo guiado pelo Espírito, o Espírito Santo está te conduzindo por meio do Evangelho, no espírito do seu entendimento, na renovação que você recebeu, a sua alma tem que mudar o comportamento. A sua alma se convertendo, ela subjuga o corpo. Se ela não se converter, ela vai ficar exposta ao mesmo comportamento, sujeita ao mesmo comportamento. Ela vai estar vulnerável. Aí fica aquele conflito, o espírito combatendo para que a sua alma o obedeça, a carne combatendo para que você se sujeite a ela. Você fica dentro, olha só, você está habitando dentro do pecado. Você está habitando dentro do pecado, a fonte do pecado. Não habita, a carne para nada aproveita. E você está ali, ó. Ali dentro, a sua alma. Aí você pode se render ao Espírito Santo, ao Espírito do seu entendimento, na renovação que você recebeu no mesmo, ou ceder às paixões da natureza. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Para você ser um homem espiritual, o seu corpo tem que estar sujeito ao seu entendimento, à renovação que você sofreu. Do contrário, você sempre vai ser escravo do diabo. Sempre. Porque a palavra deixa claro que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação à sujeição da carne é morte, mas a inclinação à sujeição do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne ou sujeitos à carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. A carne não se sujeita à vontade de Deus. Ela tem que ser subjugada, controlada, dominada pela alma convertida. Pela alma que mudou a sua conduta por absorver os conceitos da renovação que recebeu no seu entendimento, no espírito do seu entendimento, aquela que teve uma formação espiritual que hoje faz com que, obedecendo-a, exerça domínio sobre a matéria. Uma alma convertida subjuga, controla, impede as ações carnais. Agora, uma alma que despreza o entendimento, né?
Provérbios 21:16, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, dos pecadores, repousará. Que você possa ter entendido essa palavra, que Deus abençoe seu entendimento e você compreenda que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que só os santos entrarão no reino de Deus. Que os pecadores são do diabo, não são de Deus. E Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, o pecado, para que você possa esperá-lo em santidade, conservar a sua santidade, conservar-se irrepreensível no espírito, alma e corpo, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, novo santo e nova santa, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz.